Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda e hoje eu venho convidar vocês a aprender e mergulhar num tema crucial que nós vamos discutir no vídeo de hoje, que é o impacto do aquecimento global na produção de alimentos. À medida que o planeta aquece, as consequências para a agricultura são cada vez mais evidentes. Vamos mergulhar nesse assunto vital e entender como as mudanças climáticas estão afetando a nossa capacidade de alimentar o mundo. Fiquem ligados e vamos juntos descobrir como podemos enfrentar esse desafio global. O aquecimento global destina-se ao aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos, o que em tese é causada pelas práticas humanas, embora existam discordâncias quanto a isso em campo científico. A principal causa desse problema climático que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa, fenômeno natural responsável pela manutenção do calor na Terra e que vem apresentando uma maior intensidade em razão da poluição do ar resultante das práticas humanas. E quais são os impactos das mudanças climáticas na segurança dos alimentos? Pois bem, por causa desses eventos imprevisíveis atribuídos a mudanças climáticas e tornando cada vez mais frequentes e severas, vem afetando significativamente de forma negativa a produção de alimentos e o rendimento agrícola, interrompendo a cadeia de suprimentos e a segurança desses alimentos. Com o aumento da temperatura, as secas serão cada vez mais frequentes e intensas, e grandes tempestades levarão à quebra das safras, à diminuição da produção e, como consequência, ao aumento dos preços dos alimentos. Além da segurança alimentar, a disponibilidade de água também apresenta riscos para a segurança dos alimentos, pois com a escassez da água, as condições higiênicas nas fábricas de processamento alimentar fica seriamente comprometida, interferindo na limpeza de equipamentos, o que nos leva a um fator muito importante, que é a contaminação e as doenças. Grandes surtos de doenças transmitidas pela água, como por exemplo a cólera, pode sobrecarregar a infraestrutura pública de higiene e saneamento. Vários micro-organismos patogênicos, fungos produtores de toxinas, podem se desenvolver nas plantações recorrentes a essas grandes enchentes. Por esse motivo, o Índice Geral de Preços ao Consumidor Brasileiro subiu 21,7% entre o final de 2019 e o final de 2022, subindo também o preço dos alimentos em 35,7% no mesmo período. Impacto na produção de alimentos. Bom, o aumento da temperatura cada vez mais intensas e grandes tempestades podem resultar na quebra de safras, na diminuição da produção e no aumento do preço de alimentos. Alguns estudos apontam que o ar mais quente implica na produção de cereais menos nutritivos. Apesar dos aumentos de produtividade, a expansão da agropecuária ainda é o principal responsável pelo desmatamento no Brasil e em várias partes do mundo, sendo uma das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a produção de carne bovina é responsável por uma grande emissão de metano, um gás com uma potência de 20 vezes maior que o CO2 para o aquecimento global. O planeta já aqueceu 1,1 graus Celsius desde a Revolução Industrial. Como consequências, o clima da Terra está em transformação de maneira inequívoca e em função da ação humana. A mudança do clima já afeta bilhões de pessoas no planeta, em especial as populações mais vulneráveis e mais pobres. Ainda é possível alcançarmos um cenário seguro para o futuro do clima, com um aumento somente de 1,5 graus Celsius até o final do século XXI, mas isso exige esforços enormes para a diminuição da emissão e o aumento do sequestro de gases de efeito estufa na atmosfera. As mudanças climáticas no planeta são significativas, sendo as alterações na concentração dos gases que provocam o aquecimento global.
Consequentemente, ocorre alteração no metabolismo das plantas, o que pode acarretar efeitos diretos ou indiretos na sobrevivência, na fertilidade, desenvolvimento e abundância dos insetos no meio ambiente. É esperado que espécies sejam forçadas a mudar suas distribuições pela expansão para as novas zonas climáticas e desaparecendo das áreas que se tornam climaticamente inadequadas. Dessa forma, é importante conhecer o efeito da temperatura no desenvolvimento dos insetos e pragas. Outra influência é a mudança do padrão de animais que realizam ciclos migratórios relacionados ao clima e que vêm tendo seus roteiros alterados. Um exemplo desse fenômeno é a alteração na migração de aves. Os patos selvagens acabaram desviando suas passagens por lagos naturais pela presença humana e mudanças ambientais e se alocaram em granjas, transmitindo a gripe aviária para aves domesticadas. No entanto, não são somente mares, oceanos e regiões costeiras que podem sofrer com o aquecimento global, como também a biodiversidade como um todo. As dinâmicas naturais dependem muito da radiação solar e as espécies são reguladas pela temperatura e estações do ano. Com a mudança desses ciclos, a fauna e a flora ficam seriamente comprometidas, prejudicando a produção de alimentos e a qualidade de vida da população. É importante interrelacionar os conceitos de que as atividades humanas, quando praticadas de forma a não levar em consideração as particularidades dos biomas e sem respeitar os limites dos ecossistemas, podem agravar os fenômenos naturais e, num sentido mais extremo, provocar desastres ambientais. Leis e acordos internacionais para mitigar o aquecimento global. Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima estabelece o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera. O Protocolo de Quioto estabelece metas de redução de emissões de GE para países desenvolvidos. Acordo de Paris estabelece o objetivo de limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus e preferencialmente a 1,5 graus. A necessidade de políticas de adaptação agrícola. A agrícola é um setor particularmente vulnerável às mudanças climáticas. Isso causa impactos na agricultura como aumento da frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, mudanças nos padrões de precipitação e aumento do nível do mar. Esses impactos podem causar perda de produtividade, aumento dos custos de produção e redução da segurança alimentar. Ações que o Brasil pode tomar para promover a adaptação agrícola, investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e práticas agrícolas adaptadas às mudanças climáticas, fortalecimento dos sistemas de seguro agrícola, apoio rural aos agricultores para a adoção de práticas de adaptação. Métodos agrícolas sustentáveis e resilientes ao clima promovem a conservação dos recursos naturais e o equilíbrio ambiental. Eles contribuem para a sustentabilidade da agricultura, garantindo a produção de alimentos de forma responsável e preservando o meio ambiente. A agricultura orgânica utiliza fertilizantes e pesticidas naturais, evitando o uso de produtos químicos que podem poluir o solo e a água. A agricultura de baixo carbono reduz as emissões de gases de efeito estufa. Consequências e futuras projeções. Bom, como já citado, com o aumento da temperatura, as secas serão cada vez mais frequentes e grandes tempestades levarão à quebra de safras, a diminuição de produção e, consequentemente, o aumento dos preços dos alimentos. Segundo a Segurança Alimentar Nutricional SAN, os efeitos negativos das mudanças climáticas nos países em desenvolvimento revela a contribuição da crise climática para o agravamento de formas diferentes de má nutrição, como desnutrição, deficiências nutricionais, sobrepeso ou obesidade. A redução da disponibilidade de alimentos associado ao aumento dos preços dos alimentos in natura eleva a procura por comida ultraprocessada e processada, responsável por uma das vertentes da insegurança alimentar, que é o sobrepeso e obesidade. Os desperdícios alimentares também são apontados como responsáveis por 8 a 10% das emissões. Embora parte desse percentual seja atribuído às perdas no processo de produção e distribuição do alimento, o desperdício de comida doméstica também é relevante. A falta de planejamento no momento da compra leva uma grande quantidade de comida que acaba sendo jogada fora, e esse elemento desperdiçado irá gerar gases, ou seja, o chamado desperdício do consumo excessivo. E
Inovações tecnológicas na produção de alimentos têm o potencial de contribuir para a sustentabilidade da agricultura, tornando-a mais eficiente e resiliente. A inteligência artificial pode ser usada para monitorar as condições das plantações e tomar decisões de manejo de forma automatizada. Robótica pode ser utilizada para realizar tarefas agrícolas como a colheita e a aplicação de insumos. Conservação de água e gestão de recursos. A água é um recurso essencial para a agricultura. O acesso à água potável e à água para irrigação está se tornando cada vez mais escasso em muitas partes do mundo. Como a irrigação por cortejo pode ajudar a reduzir o desperdício da água. O uso de plantas tolerantes à seca podem ajudar a reduzir a necessidade de irrigação. Chegamos ao final deste vídeo. É inegável que estamos diante de um desafio monumental, mas a boa notícia é que cada um de nós pode fazer a diferença. Apoiar projetos sustentáveis, adotar práticas conscientes em nossas vidas diárias e estar informados são passos essenciais. Ao entender como nossas escolhas afetam a produção de alimentos e o clima, tornamo-nos agentes de mudança. Cada atitude conta, desde escolher produtos locais até reduzir o desperdício alimentar. Juntos podemos construir um futuro mais resiliente e sustentável. É hora de agir. Envolva-se em iniciativas ambientais e promova a conscientização. O futuro da nossa alimentação e do nosso planeta depende das ações que tomamos hoje. Vamos juntos cultivar um mundo mais verde e equilibrado. Espero que você tenha gostado do vídeo e, acima de tudo, que você tenha aproveitado ao máximo. Muito obrigada e um ótimo dia a todos!